Aueba Patinho! Seja bem-vindo ao Manual de Sobrevivência do PAS. E agora você começará a entender o que é o argumento final. Nesse vídeo eu vou te explicar toda a lógica por trás da conta que define, enfim, a nota que você obtém ao término de um triênio, de um subprograma, ou seja, das 3 etapas do PAS. Eu sei, o PAS pode confundir por ter essa lógica de múltiplas etapas, uma prova a cada ano do ensino médio. E o objetivo deste vídeo aqui é te ajudar a entender como que fica a conta do resultado final diante desse cenário. Ela tem uma lógica bem particular, mas que depois que você entender vai ficar super tranquilo. Não estou dizendo que vai ser sempre fácil ou rápido de fazer, inclusive ela é bem trabalhosa de se executar. É por esse motivo que eu estou explicando nesse vídeo qual é a lógica, mas eu já te garanto, o guia possui recursos para facilitar a sua vida. Estou falando da calculadora de argumento. Então aqui você vai entender o funcionamento, o mecanismo, mas depois a sua vida ficará automatizada porque a gente consegue calcular de maneira automática, rápida e prática as notas finais ao término do PAS. Tema desse vídeo, a explicação, nos próximos mão na massa, trabalhando com a conta, utilizando para tanto a calculadora do guia. Vem comigo, Patinho, slide na tela para você e olha só que interessante, uma imagem que já apareceu anteriormente no Manual de Sobrevivência, o lembrete. Um subprograma inteiro do PAS possui 9 provas. Está aqui escrito PAS 1, PAS 2, PAS 3. São 3 etapas. Só que dentro de cada etapa temos 3 provas. Parte 1, que é a língua estrangeira, parte 2, que é a prova de conhecimento, e em cada uma delas também a prova de redação. Como você vai fazer tudo isso em cada etapa, ao todo são 9 provas. E a dúvida que a gente tem que resolver hoje é como que tudo isso vira uma nota só? Como que cada partezinha que você fez ao longo de 3 anos de dedicação vai corresponder a uma nota lá no final. É para isso que existe o argumento final. Eu gosto dessa imagem aqui do guia porque ela representa cada componente da nota entrando aqui num processador, numa coisa assim, e aí vão acontecer algumas contas um pouco elaboradas. Eu não digo ali complexas, extremamente difíceis, mas tem um certo rebuscamento, vamos dizer assim. E depois que passa nesse moedor, nesse processador, sai aqui o argumento final. Eu já coloquei o Pato Renato jantando o argumento final porque é o que você vai fazer. Você vai jantar a prova, vai jantar o que vier na sua frente porque a aprovação é sua. Então essa é a visão geral do argumento final. Olha só que interessante. Inglês do PAS 1, entra na conta. Parte 2 do PAS 1, entra na conta. Redação do PAS 1, entra na conta. Tudo que você fizer, PAS 1, PAS 2 e PAS 3, vai entrar na conta. Nada é à toa. Ah, não, tal coisa não vale, só vale na terceira etapa. Não, não existe isso, tá? Tudo está valendo, tudo está pontuando para a sua prova e isso daqui te mostra isso. Só que o legal dessa imagem é que como ela deixa só um moedor e fala umas contas muito doidas, eu não preciso aqui te dizer exatamente o que vai acontecer. Porque nesse momento eu só quero que você entenda que a gente vai pegar essas variáveis, 9 variáveis ao todo, vai colocar ali no moedor e ele vai utilizar tudo isso por meio das suas contas elaboradas para nos entregar o resultado, o argumento final de cada candidato na prova. Olha só, detalhe para esse slide, é o argumento final que define a aprovação das pessoas nos cursos que elas desejam. Quando chega o término lá da terceira etapa, você escolheu qual curso deseja tentar. Aí vamos supor, você só tem o sistema universal. O que eles vão fazer? Eles vão ordenar todos os candidatos e tá lá o seu nome, o seu argumento final e ele que é utilizado para te classificar. Tirei o maior argumento do meu curso. Parabéns, você vai passar em primeiro, inclusive. Depois, tô em segundo, tô em terceiro, tô em quarto. O que usa para classificar é o argumento final. Não é uma nota de nenhuma das etapas isolada, não é uma soma PAS 1 mais PAS 2 vezes 2 mais PAS 3 vezes 3. Não é isso. Mas sim, quando a gente se aprofundar aqui na conta do argumento final, você vai ver que dentro dela existe sim essa lógica de pesos por etapa. Mas não vamos colocar o carro na frente dos bois. Vamos voltar aqui para esse slide, porque eu também estou considerando que você já entendeu agora o peso da etapa vai entrar no cálculo, lá na frente, e que também, isso daqui precisa ficar registrado, que no PAS não existem pesos específicos de acordo com o curso. Olha, no vestibular tradicional e no acesso Enem, existem sim pesos de acordo com a prova que serão ajustados conforme o curso que você escolher na inscrição. Lá no vestibular, existem pesos diferentes para um curso de exatas, que vai valorizar matemática, ciências da natureza, e pesos diferentes para um curso de humanas, que na hora de calcular a nota e a classificação dos candidatos, valoriza mais justamente as partes de humanas.
Eles fazem assim no Enem também. Se você olhar o SISU, então para o Brasil inteiro, várias universidades repetem esse mesmo processo lá na hora do cálculo com a nota do Enem. Aqui no PAS, não existe nenhuma diferença para o cálculo do argumento de acordo com o curso que você escolheu. Poxa, eu escolhi engenharia. O passo a passo aqui inteiro será igual ao cálculo de alguém que escolheu psicologia, alguém que escolheu medicina, alguém que escolheu, sei lá, nutrição, língua portuguesa, enfim, não vai ter diferença, tá? É sempre a mesma conta. O que é interessante também porque vai te permitir comparar um argumento de um curso com o argumento de outro, sabendo que eles foram obtidos exatamente da mesma maneira, sem nenhuma diferenciação de acordo com o curso. E agora, olha só, essa imagem aqui, ela é uma metáfora, uma metáfora bem resumida sobre o que de acho é o argumento. Você tem um pato, fortão, representando aí meu colega que está assistindo esse vídeo, e ele fala para a Universidade de Brasília, para o Sebrasp: "Ei, eu sou o melhor. Eu mereço uma aprovação na universidade." Falou bem assim. Mas será que é fácil entrar na universidade? É só falar, eu sou o melhor, ou um dos melhores, eu mereço a vaga? Não. A universidade vai dizer, então prova. Argumenta pra mim que você é o melhor. Pensa nessa palavra, argumenta. Prova aí pro Sebrasp, pra UNB que você é o melhor. E o que significa argumentar? Mostrar o quão diferente você é. Porque se você está dizendo que é o melhor, virou um contexto de certa competitividade, de se destacar dos demais. Então, o argumento é justamente o que você entrega para a universidade falando, esse é meu argumento, e se seu argumento é muito bom, se seu argumento é maior do que os outros, você passa. E a lógica é super tranquila, tá bom? Isso aqui é muito fácil. Quanto mais acima da média, você concorda que melhor a pessoa estará? E se ela está melhor, o argumento é mais forte? Perfeito. Agora, se uma pessoa tira exatamente igual à média, tudo ela tirou igual à média, você concorda que o argumento dela vai ser bem fraco? Ela não se diferencia muito dos outros. O argumento dela vai estar abaixando. Essa é a lógica. Sua pontuação, como em quase qualquer prova no mundo, vai depender justamente, eu diria qualquer prova, né? Vai depender justamente do quão distante você está da média. Só que agora vai entrar uma lógica estatística interessante. Eu digo estatística realmente da disciplina que a gente estuda e tudo mais. A lógica dos afastamentos, que é uma maneira da gente conseguir mensurar o quão distante os diferentes candidatos estão em relação à média. Se você abrir o edital, você vai ver essa imagem daqui. Coloquei o patinho assustado porque realmente, quando a gente lê o tanto de sigla, o tanto de símbolo, dá um certo medo. A partir de agora, nesse vídeo, saiba que tudo que eu estou mostrando é conforme o edital, só que normalmente eu estou simplificando a sua vida. Então ali um símbolo de somatório que vai fazer várias e várias vezes, eu vou mostrar para você o passo a passo, para que fique mais fácil. Mas tudo isso é com base no edital do PAS. O patinho assustado eu vou transformar em um patinho tranquilo, que entende a lógica do afastamento. É por isso que ele está ali jogando uma luz em cima desse conceito de afastamento padronizado, que dentro do contexto de cálculo do argumento, você tem que entender o afastamento como a base, a lógica mínima necessária para que a gente consiga concluir o cálculo do argumento. Ele é o elemento básico dessa conta. Então, é o cálculo que será utilizado para cada uma das 9 provas de um subprograma do PAS. Seja parte 1 do PAS 1, parte 1 do PAS 3, redação de qualquer uma das etapas, parte 2, enfim, cada uma das 9 provas passará por esse cálculo. Que em essência é o seguinte, o afastamento padronizado é igual à sua nota, estou falando com você, candidato, quanto que você obteve de pontuação, menos, aqui em cima você está vendo, a média da prova, e aí isso será dividido, entra aqui embaixo dividindo o quê? O desvio padrão da prova. Esse conceito que eu acabei de te mostrar, essa fórmula, é a fórmula de um afastamento padronizado. Ela não foi inventada pelo edital, tá? Ela existe realmente na estatística em vários outros cenários. Mas qual que é a ideia aqui, sem entrar muito no mundo da estatística? Nós queremos comparar diferentes candidatos que estão em uma mesma amostra, então todo mundo que concluiu determinado subprograma, e dizer o quão diferente eles estão em comparação. A média é a parte de cima, mas fazendo também, na hora da conta, um ajuste que considera a medida de dispersão. Se você ainda não estudou estatística, fica por isso mesmo, assim, resumidamente. O desvio padrão, ele é para contar um pouco mais sobre uma amostra. Porque uma média, às vezes você pode ter uma média em que uma única pessoa sobe uma média da turma, de uma sala de aula, por exemplo. Só que quando você percebe o desvio padrão, ele está ali justamente para mostrar se os dados são muito homogêneos ou são heterogêneos, uma medida de quão dispersos são os dados. Se tendem alguns poucos dados ao extremo, subindo muito, ou se é o contrário, está todo mundo muito próximo, desvio menor.
E isso é importante na parte teórica de consideração sobre por que a conta é assim. Para você, que só quer descobrir a sua nota, é tranquilo somente saber que o desvio padrão está aqui na conta e ele é um dado específico das pessoas que estão no seu subprograma do PAS. Tanto a média quanto o desvio padrão resultam justamente de todo mundo que terminou o subprograma junto com você e que estará disputando a vaga. O cálculo inteiro é baseado nisso, nessas medidas ali da sua amostra. Então, sua nota menos a média divididas pelo desvio padrão. Isso é o afastamento padronizado, que vai contar, então, de maneira adimensional, ele não é em pontos, ele não é específico de nada, ele só mede a distância de um candidato para a média, vai contar se você está lá em cima, se você está lá embaixo, e agora você vai entender uma coisa interessante. Olha só que legal. Quanto maior a sua nota, então uma nota muito alta, menos a média, está muito grande o gap. Maior o afastamento, perfeito. Se você for exatamente igual à média, o que vai acontecer? Média menos média, 0 dividido ali pelo desvio padrão. Enfim, seu afastamento, melhor dizendo, vai ser de 0. Então, se você está muito bem, você está lá em cima com o afastamento. Se você está igual à média, ele está em 0. Rafa, e se eu for pior do que a média? Calma, isso não vai acontecer com você, mas vai que. Se você for pior do que a média, é um número aqui que vai depois, a gente vai subtrair por um número maior ainda do que ele. Então vai ficar negativo. Se você abrir os documentos sobre nota de corte da UNB, eventualmente você vai visualizar para alguns cursos, em alguns sistemas de concorrência, um sinalzinho de menos, antes da nota, dizendo que aquela é a nota de corte. Eu já vi pessoa por aí dizendo que era bug, dizendo que era erro do sistema, dizendo não tem isso, como assim tira nota negativa? Calma, existe. Se a pessoa foi aprovada para um curso, tendo, no geral, no fim das contas, um desempenho abaixo da média, de todo mundo que fez o PAS, ela terá um argumento negativo. Porque está aqui, a essência do afastamento padronizado é isso. Argumento negativo resume para você que a pessoa foi abaixo da média. Muito negativo, muito abaixo da média. E você está vendo que ser positivo, ser negativo por si só não determina a aprovação ou a eliminação? Pois é, não determina mesmo. Eu acabei de te contar de notas de corte que eram de argumentos negativos. Pode ser porque era um curso menos concorrido, então uma disputa menor, em que um candidato que, em comparação com todo mundo que fez o PAS, ele estava sim abaixo da média, mas que mesmo assim foi suficiente, porque no curso dele a demanda não era tão alta, dava para passar com uma nota menor do que a média. Beleza, Patinho. Volta comigo pro slide. Vamos para 2 exemplos tranquilos aqui, só mostrando a lógica com alguma prova em específico. Afastamento padronizado de redação no PAS 1. É a sua nota na redação do PAS 1, menos a média da redação no PAS 1, especificamente no PAS 1 que você fez. Então, aquele ano que você fez o PAS 1, é o PAS 1 eu tinha feito em 2022, beleza? É a nota de redação do PAS 1 de 2022, de 2023, enfim, da prova que você fez, porque é sempre específico do subprograma que você está fazendo. Tudo isso dividido pelo desvio padrão da redação no seu PAS 1 do seu subprograma, beleza? Inglês, do PAS 3 aqui, coloquei aqui do lado, AP, afastamento padronizado de inglês PAS 3. Sua nota em inglês no PAS 3, menos a média em inglês no PAS 3, dividida pelo desvio padrão de inglês no PAS 3. O que precisa ficar especificado aqui muito nítido? O afastamento, ele é por prova, então tem um afastamento para inglês no PAS 3, enfim, é sempre direcionado por prova. A média e o desvio são de todos que fizeram aquela prova em específico, então, redação, parte 2, enfim, daquele ano. Eles só comparam do ano que você estava participando. Vamos lá, você fez o PAS 3 no ano de 2024. Na conta, eles consideraram, para tudo de PAS 3, as notas de quem também fez o PAS 3 em 2024, porque são os seus concorrentes no fim das contas, é isso. É isso que significa aqui. E eu coloquei asterisco, né, quando eu falei daquela prova. Aquela prova. Eu falei todos, mais ou menos todos, tem só um detalhezinho. Para o cálculo, são considerados, na hora de calcular a média, na hora de calcular o desvio padrão, apenas os candidatos que, de fato, concluíram o subprograma. Não vai considerar aqui no cálculo do argumento final um candidato que passou e deixou de fazer o PAS porque ele já estava na universidade. Não vai considerar um candidato que foi eliminado, ele caiu em qualquer um dos critérios de eliminação e não terminou. Não vai considerar o candidato que, sei lá, começou no PAS 1, mas falou, velho, não quero estudar não, quero jogar no Tigrinho e vida que segue. E ele não fez PAS 2, não fez PAS 3, ele não entra para conta. É só para cálculo de média e desvio padrão, considerando quem fez até o final e não foi eliminado.
Maravilha! Mais uma vez, isso daqui eu já falei anteriormente, mas eu quero destacar porque é um erro frequente. Todo o cálculo é específico das provas e não do curso. No universo de pessoas que terminaram o seu programa com você, tem gente querendo cada um dos cursos da UNB, tá? Todo mundo entra na conta do argumento. Então, sua nota menos a média de todo mundo, independente se eles queriam medicina, direito, não importa. Isso daqui não separa por curso, tá? Não tem peso por curso, não separa por curso. O único momento que o curso entra na jogada é quando eles pegam o argumento final de todo mundo e vão fazer o ranking conforme o curso, que aí eles têm que fazer uma classificação. Até agora, simplesmente não importa qual é o curso do candidato, a conta é exatamente a mesma. Detalhezinho importante, língua estrangeira, como você já sabe, possui 3 opções de idioma, da qual você deve fazer uma delas: inglês, francês ou espanhol. Especificamente para o cálculo de língua estrangeira, eles vão segmentar justamente para qual idioma você escolheu, se você escolheu inglês, francês ou espanhol. Não tem uma ideia de juntar todas as provas de língua estrangeira e fazer a média das 3, até porque, poxa, as provas podem ser diferentes, vai que naquele ano o francês foi mais difícil, como é que você vai comparar quem fez francês com quem fez inglês? Então eles tentam fazer essa outra lógica, tudo bem? Vai segmentar pelo idioma. É a média de quem fez inglês entrando na sua conta se você fez inglês. Muito que bem, meu pato. Eu acho que deu para entender a lógica de um afastamento padronizado. Sua nota menos a média dividida pelo desvio. O próximo passo é somar os afastamentos dentro de uma etapa. Então, vem comigo para o slide na tela para a gente entender como que é essa etapa tão importante para descobrir o seu argumento final. Abre aspas. Para cada etapa, soma-se o afastamento padronizado de cada prova. Como assim cada prova? Parte 1, parte 2, redação. Multiplicando, e aqui é o detalhe essencial, cada um pelo peso da respectiva prova. Olha só, pelo peso de língua estrangeira, pelo peso de parte 2, pelo peso de redação. Então, existe esse peso das provas no PAS. Ele é fixo, eu já destaquei milhares de vezes, não tem peso diferente conforme o curso. O peso que entra aqui no cálculo é fixo em qualquer conta de argumento. Essa tabela representa pra gente a conta. Língua estrangeira será multiplicada nessa soma por 0,072. Ou seja, vamos fazer aquela brincadeirinha jocosa da matemática, aquela coisinha mágica realmente. 0,072 é 7,2%. Foi de um para o outro numa tranquilidade, numa sutileza, numa elegância que só a matemática nos proporciona. Parte 2, conhecimentos. 0,828. A gente vai multiplicar por isso na hora da soma, né? Se eu estou somando língua estrangeira, mais parte 2, mais redação, eu estou aplicando esses pesos. 82,8%. E redação é 0,1, aí a mais fácil de todas é 10% aqui na conta. No edital, está descrito desse outro jeito, que é a mesma coisa, eu só quis trabalhar um pouco aqui a didática. APJ, o J porque poderia ser 1, 2 ou 3, a etapa que a gente está calculando, né? Aqui, língua estrangeira é a parte 1, vezes o peso, 0,072. Mais prova parte 2 vezes o seu peso, que é bem maior, 0,828. Mais redação, 0,110%. Maravilha! Para cada etapa tem essa conta. Daqui a pouco eu vou te ensinar como que a gente junta tudo isso no argumento final, porque eu te falei de cada etapa, né? Eu falei do afastamento de cada prova, eu te falei da soma para cada etapa, falta só o último passo, que é o argumento somando tudo no fim das contas. Antes, eu só queria colocar um breve comentário aqui. O tal do score bruto, que a gente aprendeu sobre isso durante o manual de sobrevivência, ele era parte 1 mais parte 2. Para cada etapa, o score bruto era parte 1 mais parte 2, prova objetiva, todas as questões objetivas, só não entrava a redação. Mas perceba aqui um detalhe interessante. Na hora do cálculo do argumento, a gente sempre separa a língua estrangeira de conhecimentos de redação. Do ponto de vista objetivo, são sempre 3 provas separadas, independentes em cada etapa. É legal perceber isso porque você vai entender que não dá para calcular a nota simplesmente falando do score bruto, que vai ficar impreciso. Tem que saber quanto que desse score bruto corresponde a inglês, francês ou espanhol e quanto que corresponde à prova parte 2. Justamente porque aqui na conta está entrando separado. Embora habitualmente a gente possa falar a nota junta, a soma, né? Tirei 72 de score bruto no PAS 1. Você está falando a soma de parte 1 mais parte 2. Mas aqui, para o cálculo do afastamento, na hora de fazer sua nota menos a média, eles se separam. Por fim, meu querido Pato, o que estava faltando? Somar o de cada etapa para gerar um argumento final. Olha só que interessante, slide na tela. O passo a passo é muito simples, agora é tranquilo demais. Para o argumento final, soma-se o afastamento padronizado de cada etapa com o respectivo peso daquela etapa. Opa, olha aqui, peso daquela etapa.
Eu sei que você já ouviu falar isso muitas vezes e finalmente eu tô te mostrando de onde que vem essa história. Ah, paz 1, peso 1, paz 2, peso 2, paz 3, peso 3. Isso existe, é verdade, não é uma falácia, uma fábula, uma fake news. Não, tá no edital mesmo. Existe lá no cálculo do argumento final. O que você fez em paz 1, eles vão multiplicar por 1. O que você fez em paz 2, eles vão multiplicar por 2. O que você fez em paz 3, por 3. Uau! Olha só que interessante. Eu comentei em algumas aulas anteriores que você não devia fazer aquela besteira de multiplicar o score bruto de uma etapa pelo peso da etapa. Ah, eu tirei 80 no paz 2, então eu tirei 160. Não, a conta não é essa. O peso ele entra aqui no argumento, o peso entra muito depois. Você viu que, como entrada, eu realmente falei da minha nota na prova, eu não tinha falado de peso de paz 1, peso de paz 2, porque o peso só entra aqui nesse momento. Lá no edital, tá desse jeito. AP1 mais 2 AP2 mais 3 AP3. Enfim, é dessa maneira que a gente calcula o argumento final. Mas eu sei que nesse momento você pode estar assistindo assim, pato desesperado, pato com medo, porque o vídeo foi longo, eu te mostrei vários detalhes e agora as coisas estão misturadas na sua cabeça. É por esse motivo que eu vou finalizar o vídeo resumindo tudo que a gente viu e ainda vou te entregar um resumo visual que você pode tirar foto, eu deixo, tá tranquilo, e consultar sempre que precisar. Pensa comigo, pato. No fim das contas, nós teremos 3 passos para o cálculo do argumento final. O primeiro deles, que você viu nesse vídeo, foi o cálculo do afastamento padronizado de cada uma das 9 provas que você faz no PAS. Em seguida, a gente segmenta pelas etapas, PAS 1, PAS 2, PAS 3, e soma para cada uma delas as provas que estão ali dentro. Nesse cálculo, nessa soma, você precisa lembrar que a gente somava com peso. As provas, parte 1, parte 2 e redação, possuíam pesos. Fez o de cada etapa. Qual que é o próximo passo? É o argumento final, sendo obtido pela soma dos afastamentos de cada etapa com seus respectivos pesos. É aqui que tem a história do PAS 1, peso 1, PAS 2, peso 2, PAS 3, peso 3. Maravilha! Tudo resumido, tudo com os pesos, a gente tem aqui. Primeiro passo, os 9 afastamentos padronizados. Sua nota menos a média dividido pelo desvio padrão de cada uma das provas. Em seguida, vai multiplicar pelo peso, se é língua estrangeira, 0,072. Se é a prova, parte 2, 0,828. Se é redação, 0,1. Isso para cada uma delas. Olha só, esse bloco aqui é de PAS 1, esse é de PAS 2 e esse é de PAS 3. E isso dará para você o afastamento padronizado daquela etapa que você está vendo. Então, PAS 1, PAS 2, PAS 3. Para a soma, agora, virar o argumento final mesmo. Você vai somar multiplicando pelo peso. PAS 1, peso 1. PAS 2, peso 2. PAS 3, peso 3. Eu coloquei ali vezes 10, vezes 20, vezes 30. É só um ajuste, porque a conta tem um meio do caminho que tem que multiplicar por 10 para dar o resultado. Então, só lembrar aqui, tem 1, tem o 2, tem o 3. O 10 aqui é só um ajuste matemático, tá? Não se preocupa, é só pro edital dar o resultado, ele tem esse vezes 10. Mas é a mesma lógica que você entendeu o vídeo inteiro. PAS 1, peso 1, PAS 2, peso 2. Porque se você comparar, é o dobro, né? 10 para 20. Enfim, só perceber esse detalhe. Se você for calcular na mão, faça desse jeito que eu coloquei aqui. Mas, Pato, você não vai precisar calcular isso na mão. É o se você quiser aí se aventurar. Mas relaxa. A partir do próximo vídeo, eu te ensino tudo utilizando a calculadora do Guia do PAS. Então, você entendeu a lógica aqui. No vídeo da calculadora, você vai ter o conhecimento inteiro e a tranquilidade que só a tecnologia nos proporciona. Muito obrigado por ter assistido esse conteúdo. Eu espero que você tenha gostado. Deu muito trabalho, então compartilhe aí com seus amigos que vão fazer o PAS, manda pro pessoal, porque eu quero realmente divulgar essas informações de qualidade, essas informações que representam verdadeiramente o edital do PAS. Até o próximo vídeo, meu querido Pato. A gente se vê.